Sexta-feira, dia 5 de setembro, e hoje, sem a menor sombra de dúvida, dados de emprego nos Estados Unidos, Non-Farm Payroll Report. E pode mexer muito com os mercados, especialmente depois dos dados que vieram de empregos essa semana, abaixo do esperado, mostrando uma economia americana desaquecendo. Economia desaquecendo, o Fed deveria cortar mais juros do Banco Central Americano. A expectativa de corte já na próxima reunião de setembro já está em praticamente 100%. Agora, resta saber como que vai ser isso até o final do ano. Nesse momento, está empatado cortar entre 2 e 3 vezes juros, chegando a um corte de, no máximo, até 0,75 pelas expectativas do mercado até o final do ano. O Henrique Statter fez uma thread bem legal sobre o tema e bem completo, mas deixa eu destacar duas coisinhas. O Goldman Sachs fez um relatório falando que pode haver uma revisão de emprego muito grande e que seria a maior revisão negativa desde 2010, mostrando que o mercado estava bem mais frágil do que parecia. E dois, um outro relatório da Challenger Gray Christmas destaca que pela primeira vez a inteligência artificial aparece de forma relevante como causa oficial de emprego. No final das contas, para esse payroll, se a gente tiver muito emprego sendo criado, mais do que as expectativas, isso pode ser ruim para as bolsas, fortalecer o dólar. Se vier mais ou menos em linha com as expectativas, provavelmente é o melhor para o médio prazo. Mas se vier muito fraco, pode ser que as bolsas se animem, mas depois pode ser que os investidores fiquem preocupados que desacelerou demais. Enfim, payroll muito importante e vai setar o tom para o mercado hoje e nos próximos meses. Agora falando aqui de Brasil, tema anistia ganhando muita força. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo dizem que se for entregue a anistia, os Estados Unidos vão talvez suspender tarifas e que a lei Magnitsky, que pode ser aplicada a mais pessoas além do Moraes, ficaria só no Moraes. Isso segundo o Globo News ontem. O Lula já vê o risco dessa anistia passar no Congresso e pede mobilização popular em relação ao tema. Já os principais jornais destacam o dado que saiu ontem sobre exportações para os Estados Unidos, caíram nesse primeiro mês de tarifa do Trump. E outra notícia que se falou muito ontem foi sobre o Banco do Brasil traçando estratégias para se proteger caso os Estados Unidos escalem sanções. Poderia ser um risco para o banco, né? Mas 5 coisinhas rápidas. Ontem o Trump fez um jantar com os líderes de tecnologia, onde ele cobrou os investimentos que haviam sido prometidos e anunciou que tarifas podem chegar até a 200%, de 100% a 200% em semicondutores, mas que se eles investissem da forma que eles prometeram, eles provavelmente estariam livres dessa tarifa. E no Twitter há um destaque pro dom dos CEOs dessas empresas de serem políticos. Especialmente o Trump falando pro Mark Zuckerberg que esse seria o início da carreira política dele, para qual ele respondeu, não, não vai. Isso quando ele foi perguntado sobre o tema liberdade de expressão. Aquele vídeo do início do ano que ele fez repercutiu bastante. 2. Tether, grupo de stablecoins, estuda investir em ouro físico de verdade. E eles chamam o ouro de Bitcoin natural. Legal, né? Normalmente as pessoas dizem que o Bitcoin é o ouro digital, se você não entendeu. 3. O Trump diminuiu as tarifas do Japão de 25% para 15% na importação de automóveis. Claro, com contrapartida para o Japão investir lá os 500 bilhões de dólares na economia americana. E mais algumas coisinhas. 4. Esse final de semana, domingo, tem eleição legislativa em Buenos Aires, em meio a todo esse tumulto político muito importante para o Milei. Mas as eleições grandes mesmo vão ser em outubro. E 5. O Conor McGregor está se lançando lá, iniciando campanha para ser presidente da Irlanda.